Então vamos nessa com a Série B do Campeonato Brasileiro versão 2024. Um grande abraço para você que tá por aqui na Gol. Então vamos nessa, 31ª rodada tem o seu andamento com os jogos nesse domingo, ainda não encerrando a rodada, mas 2 jogos restantes aí para finalizarmos essa que é a 31ª rodada, a 12ª do retorno, é isso, reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Quando a rodada 31 terminar, faltarão 7 para a definição dos 4 que sobem e os 4 que caem para a Série C, os 4 que sobem para a Série A em 2025. Rodada foi iniciada na quarta-feira com a vitória do Paysandu, 2-0 em cima da Chapecoense. Na sexta-feira, mais 2 jogos, o Sport, no confronto direto, pensando no título, bateu o Novo Horizontino por 3-1 em pleno Jorge Ismael de Biase. O Sport caminhando muito bem para a disputa do título, do troféu, que era apenas uma disputa para ficar ali dentro do G4, agora está se cristalizando numa batalha pelo troféu, pelo caneco. Na sexta-feira também, Avaí e América empataram por 2-2, o Avaí 4 jogos sem vitória, cada vez mais distante de qualquer chance de acesso. No sábado, o Ceará bateu a Ponte por 1-0, também no sábado, Santos enfiou 3-2 no Mirassol, na Vila Belmiro, o Santos, novo líder do campeonato, depois de 10 rodadas seguidas de liderança do Novo Horizontino. Nesse sábado, Botafogo e no sábado, 9h30 da noite ainda, Botafogo e Operário empataram por 0-0, resultado ruim para os dois. Nesse domingo, no Couto Pereira, o Curitiba bateu o Amazonas por 3-1, uma vitória justa de quem jogou melhor. Foi um bom jogo do Amazonas, aliás, um jogo como um todo bem disputado. Curitiba abriu 2-0 com 2 pênaltis convertidos pelo Matheus Friso, depois o Amazonas diminuiu com o gol do Cauã Barros e mais pro fim o Aleph Manga fez o terceiro gol, ele que ficou 1 ano suspenso em virtude do envolvimento dele com manipulação de resultados e, enfim, investidores de casa de aposta e tal, informação de quadrilha até achacando aí o Aleph Manga, que acabou cedendo e recebendo cartões e tudo isso, acabou suspenso por 1 ano e agora tá de volta ao futebol brasileiro, marcando pelo Curitiba. E na Serrinha, fechando o domingo, deu Vila Nova pra cima do Goiás, jogando um balde de água fria nas pretensões do Goiás de ainda tentar o acesso para a Série A do ano que vem. Deu Vila 1-0 pra cima do Goiás, o Vila a 1 ponto do G4. A rodada termina na sexta-feira, na segunda-feira, com o Brusque Ituano no Augusto Bauer, o retorno do campo do Brusque, e no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani enfrenta o CRB às 9 horas da noite. Os 4 times da zona de rebaixamento se enfrentando aí na segunda-feira em 2 confrontos diretos. Vamos para a classificação da Série B com a atualização dessa rodada número 31, faltando apenas 2 jogos para o fim dessa rodada número 12 do retorno e 31 no geral. O Santos lidera com 56 pontos, é o novo líder do campeonato depois de 10 rodadas de liderança consecutiva do Novo Horizontino. O Santos assume a ponta, o grande favorito da temporada, finalmente assume o primeiro posto. Vamos ver se não vai largar mais, só que ele tem um baita adversário no viés de subida, que é o Sport Recife, defendendo uma invencibilidade de 9 jogos. Novo Horizontino, 2 derrotas seguidas, 54 pontos, e agora vê a sua vantagem, que era de 8 pontos para o quinto colocado há 2 rodadas, agora vem para 5. Sinal amarelo aceso no Tigre do Vale. Vai precisar voltar aí as suas pontuações para não correr risco nessa reta final. Terceiro, o Sport tem 53 e tem 1 jogo a menos do que a maioria das equipes. O Sport tem um jogo para fazer contra o Operário referente ao primeiro turno, e esse jogo é em casa, na Ilha do Retiro, muito provavelmente, embora o Sport jogou a maioria dos seus jogos na Arena, mas agora a Ilha está prontinha e já recebeu inclusive o jogo do Sport na última rodada. Então a expectativa é do Sport aí, quem sabe, se aproximar dessa disputa do título. Se aproximar já conseguiu, mas quem sabe de fato brigar até a última rodada pelo título brasileiro. Quarto lugar, o Mirassol tem 50. O Mirassol perdeu na rodada e foi o grande prejudicado na rodada 31, porque além de perder o jogo dele, viu Vila Nova vencendo, o Ceará vencendo e também o Sport vencendo. Então ele acaba ficando para trás, permitindo com que os times de fora do G4 se aproximem e que os seus adversários diretos se afastem, como o Santos e o Sport, por exemplo. Mas segue dentro do G4, que
que continua inalterado em relação às últimas 6 rodadas, né? Santos, Novo Horizontino, Sport e Mirassol sempre nessas posições. A única diferença foi o Novo Horizontino perdendo a liderança para o Peixe. Quinto lugar é do Vila Nova, 49, venceu o clássico contra o Goiás, mesmo fazendo uma partida bem mais ou menos, né? Mas conseguiu se defender e segurar a vitória, que é o mais importante nessa reta final. 1 ponto atrás do Mirassol, grande beneficiado da rodada do Vila, o Tigre, porque estava 4 pontos atrás do quarto, precisava muito ganhar e venceu. Agora tá 1 ponto só atrás do quarto colocado. O sexto é o Ceará, 48, e aí a gente percebe como tá afunilando essa disputa aí pelo G4, né? Mirassol 50, Vila 49, Ceará 48, América 48, esses 4 aí mais fortes brigando por esse acesso, com o Sport, Novo Horizontino e Santos um pouquinho mais em cima, né? O Ceará conseguiu vencer também nessa rodada, 1-0 em cima da Ponte no Castelão, tem 48, o América Mineiro chegou a 48, não venceu, mas empatou fora com o Avaí e tá no bolo do acesso. Se tivesse vencido, estava com 50 pontos, estava ali na bocada, mas continua bem posicionado, é um dos bons candidatos aí à luta pelo acesso. América, 48 pontos. Oitavo lugar, Curitiba, tem 44, venceu na rodada, ganhou 4 posições, né, ultrapassando o Goiás, o Amazonas, o Avaí e o Operário, times que não venceram na rodada, e o Curitiba num confronto direto contra o Amazonas, conseguindo vencer, chegando a 44, mas a missão é bem difícil. Curitiba tem 7 pontos daqui pro final, ele vai ter que fazer pelo menos aí 18 pontos para ter chance, ou seja, de 7 jogos que ele tem, ele teria que vencer 6, né? O Operário é o nono colocado com 43 pontos, também 43 para o Avaí, 10º lugar. 11º, o Amazonas, está com 42, perdeu para o Curitiba na rodada, isso evidentemente tira aí um pouco do fôlego da onça pintada para tentar sonhar com acesso, mas é bom registrar que tem um jogo a menos, que é com o Goiás, poderia até eventualmente chegar a 45, quem sabe, por que não, e ainda brigar pelo acesso na reta final, mas vai precisar de uma arrancada bem forte nos 8 jogos finais. Aí dá pra gente dizer que o Amazonas vai precisar dos 24 pontos que ele disputa, fazer uns 22 aí para ter uma boa chance de acesso, ou talvez 20, algo nesse sentido. É difícil, mas o sonho persiste. 12º, Goiás, 41, com a derrota no clássico pro Vila Nova, a situação do Goiás fica bem complicada, embora também tenha um jogo a menos. 13º, o Paysandu, aqui é briga por rebaixamento, tá com 36 pontos. 14º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto com 36 também. Paysandu 36, Botafogo 36, vantagem aí melhor pro Paysandu no saldo. 15º lugar, a Ponte Preta tem 35, 16º, Chapecoense 34, e a zona de rebaixamento formada aí por CRB, Ituano, Brusque e Guarani, os 4, aliás, que se enfrentam na rodada na segunda-feira, fechando a rodada 31. A gente já tá na classificação do segundo turno. O Sport lidera com 23 pontos nessas 12 rodadas aí, prestes a serem encerradas, né? A 12ª, vai acabar na segunda-feira. Tem 23 pontos, é o melhor time do retorno. O Santos tem 22 pontos, é o segundo. O Coritiba tem 21, por isso continua sonhando com acesso ainda, embora esteja um pouco para trás, 6 pontos atrás do quarto, né? O Novo Horizontino também tem 21, com 19 pontos aparecem Ceará e Vila Nova, 18 pontos para Ituano, América Mineiro, Mirassol, Avaí e Amazonas, ocupando aí posições intermediárias nessa tabela do segundo turno, que claro, só contabiliza os pontos somados nessas 12 rodadas da segunda metade do campeonato. 16 pontos para o Goiás, 15 tem a Chapecoense, 14 pontos para o Guarani, também para o Operário, Botafogo de Ribeirão Preto. Os 4 piores do retorno, Paysandu tem 12 pontos, Brusque tem 11, Ponte Preta 9, CRB 8, mas olho no CRB, que nas últimas 3 rodadas ele fez 7 pontos desses 8 aí que ele somou no segundo turno. Principais artilheiros da segunda divisão, o maior goleador é Caio Dantas, do Guarani, ele tem 11 gols. 10 gols, vice-artilheiro, Eric Pulga, do Ceará. E aí, 9 gols vem uma turma aí, o Ailon, do Ceará. Também 9 gols para o Anselmo Ramon, centroavante do CRB. Vai aparecer na sequência o De La Torre, do Mirassol. E mais 2 jogadores para a gente fechar, o Juliano, do Santos, experiente Juliano. E agora o Matheus Friso, que marcou 2 gols nesse domingo pelo Curitiba, ele tem 9 ao todo. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. Em mais uma atualização, agora faltam só 2 jogos para o fim dessa rodada de número 31, a 12ª do retorno. Depois dessa, vão faltar apenas 7 para a definição dos 4 que vão para a Série A e dos 4 que caem para a Série C. Um abraço, turma!